FM. É um prazer estarmos aqui novamente. Você que não me conhece, eu sou a Nayara Keffer. A gente está iniciando agora Momentos de Esperança. Eu sei que você já deve estar acostumado com a voz do Jadiel e ele está aqui comigo. Dá um oi, Jadiel. Olá, pessoal, muito boa tarde, tudo bem? Hoje a gente inverteu aqui um pouquinho, o entrevistado vai ser o Jadiel, então ele vai estar falando sobre um tema muito importante, como identificar a igreja verdadeira. Né? Hoje nós vivemos com mais de 35 mil denominações dentro do cristianismo. Será que todos os caminhos levam a Deus? Todos os caminhos levam à sua casa, Jadiel? É Não, uma tecnicamente pergunta, sim. é uma pergunta que nós vamos responder hoje. Jadiel, hoje eu estou aqui no seu lugar como apresentadora, gostaria de te dar as boas-vindas. E quais são as suas expectativas para esse tema? A minha expectativa e o meu desejo é que a gente compreenda, de fato, quais são as características da igreja verdadeira, da igreja que Deus deseja que tenha aqui na Terra, que cumpra com o seu papel. E se a gente compreender isso, eu creio que a gente já alcançou o grande objetivo. Então, você que está em casa, prepare o coração, já pegue uma caneta, um papel, que a gente vai aprender quais são as características, né, dessa igreja verdadeira. Que maravilha! Nós estamos estudando aqui o Guia de Estudo Bíblicos Ouvindo a Voz de Deus. Hoje já é o tema 22, o total são 27, então já está acabando. Você que perdeu os outros temas, a gente tem todos os temas gravados no canal da rádio Mactube Perdões. Você consegue desde o primeiro que a gente começou falando ali da Bíblia, da criação, a gente viu vários temas como a verdade sobre a morte, enfim. Se você perdeu algum deles, corre lá. A gente também tem no canal Adventistas Perdões, então tem essas duas opções para você ver, tá? Todo o nosso guia aqui ouvindo a voz de Deus. E hoje nós vamos falar como identificar a igreja verdadeira. E antes, eu gostaria de falar para os ouvintes que gostariam de ter esse material em mãos. Nós temos um telefone que é o 359919212886. Você pode entrar em contato com a gente. A gente tem esse material PDF, a gente tem esse material impresso que a gente pode levar para você de forma gratuita para você estudar e conhecer mais a Bíblia aí também na sua casa e confirmar aquilo que nós estamos estudando aqui. Como já é de costume, você que já está acostumado a ouvir a gente aqui todos os sábados à tarde, a gente não começa a estudar a Bíblia sem antes orar. Então, eu convido você que está na sua casa, você que às vezes está fazendo alguma tarefa aí, e se você puder parar um pouquinho e orar com a gente agora, vamos elevar os nossos pensamentos aos céus. Oremos. Santo Deus, amado Pai, obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade que temos de estudar a Tua palavra. Nós pedimos, ó Pai, a Tua sabedoria, que o Senhor abra os nossos corações no momento em que vamos abrir a Tua palavra. E que o Teu Santo Espírito, ó Pai, fale aos nossos corações. Assim nós pedimos uma bênção muito especial para todos os que estão ouvindo a rádio neste momento. Que o Senhor, ó Pai, possa derramar bênçãos, que o Senhor possa derramar cura, e que o Senhor possa visitar conforme a tua vontade, ó Pai, a cada família. Assim nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá, Judiel. A primeira pergunta, então, do nosso guia é: qual é a recomendação da Bíblia para encontrar a igreja verdadeira? Se a recomendação é da Bíblia, né, então vamos ver o que que a Bíblia diz para a gente começar lá em João 7,17, a gente vai ter uma das recomendações, né? A gente vai ver aqui dois textos, né, para responder essa pergunta. 7,17. João, capítulo 7, o verso 17 diz assim: Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. Vamos ler o segundo texto? 1 Timóteo 3,15. 1 Timóteo, vamos ver aqui. 3,15 vai dizer o seguinte: para que, se eu tardar,
fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Então, para a gente entender, a gente vai ver que a igreja verdadeira, ela segue doutrinas bem fundamentadas, que João chama de doutrina e Paulo chama de coluna. Então, é a mesma coisa, doutrina, coluna. A igreja, ela tem algumas colunas que são essenciais. Para que serve a coluna? Ela serve para sustentar uma construção, uma casa, um prédio, o que for, um galpão. A base dela seria a estrutura ali, a coluna. Então, a palavra de Deus também deixa claro que a igreja verdadeira, ela precisa ter coluna. Nós vamos analisar aqui 8 colunas, com base nessa introdução aqui, 8 colunas que a igreja de Deus, ela tem, a igreja verdadeira, para que a gente possa dizer assim, olha, de fato, essa igreja é uma igreja verdadeira. Tudo com base na palavra de Deus. Que legal, Judiel. Então, a gente viu que para identificar a igreja verdadeira, a gente precisa achar uma base, uma coluna, que são chamadas de doutrinas. E a gente acha onde isso? Na própria palavra de Deus. Nós vamos achar 8, certo? Vamos. Então, 8. Você que está aí na sua casa, não perca, abra sua Bíblia, você tem que acompanhar, isso é super importante, você acompanhar o estudo junto com a sua Bíblia. Então, Judiel, diz para nós aí qual é a primeira coluna. A primeira coluna nós vamos encontrar no livro de Efésios 2, 19 e 20. Você que está aí em casa, abra a sua Bíblia para que a gente venha compreender qual que é essa primeira coluna que a gente vai estudar, tá bom? Efésios 2, verso 19 e 20 diz assim: Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. Olha só. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. O que a gente entende aqui? Para que fique bem claro. Aqui está muito claro. Nós temos a base nos profetas e nos apóstolos. O que Paulo queria dizer aqui quando disse profetas? Ele estava se referindo ao Antigo Testamento. E os profetas está se referindo ao Novo Testamento, aos apóstolos, no caso. Quando se falou aos apóstolos, aqueles que escreveram o Novo Testamento. Então, a base é essa, o Antigo e o Novo. A igreja verdadeira, ela acredita na Bíblia inteira. Não é só no Novo Testamento, não é só no Antigo Testamento. Ela tem como fundamento, um deles, né, toda a Bíblia, o Antigo e o Novo, os profetas, os apóstolos. E no meio, o principal, a pedra angular. O que seria essa pedra angular? O próprio Cristo, porque ele é a base da igreja. Ele é a base de tudo. Tudo que a gente vê na palavra de Deus está relacionado, tem alguma ligação com Cristo. Ele é a base da igreja. A pedra angular, para quem não tem muito costume, antigamente não se tinha uma construção igual nós temos hoje. Então, antigamente era com pedras de fato, assim, cortadas, maciças, um processo muito mais manual do que a gente vê hoje. Hoje já está muito mecanizado. Então, as pedras elas eram cortadas e eles tinham que escolher uma pedra principal para quê? Para que ela sustentasse a estrutura da construção. Então, quando Jesus fala assim, que tem que acreditar no Antigo, quando Paulo diz, tem que acreditar nos profetas, nos apóstolos, ou seja, no Antigo, no Novo Testamento, e Cristo é a pedra angular, isso quer dizer o quê? Ele é a pedra principal dos dois. Afinal de contas, o próprio Cristo é quem revelou as profecias, os sonhos, as visões para os profetas e para os apóstolos. Então, primeira pedra angular, a gente tem aí a palavra de Deus, a primeira coluna, a palavra de Deus, porque ela é a base para uma igreja verdadeira. A igreja precisa acreditar em toda a Bíblia e não somente em uma parte dela.
Amém. A Bíblia, ela é muito linda e ela é muito completa. E é interessante que a gente volta num ponto que a gente já comentou aqui. A Bíblia que Jesus usava era o Antigo Testamento. O Novo Exatamente. Testamento foi escrito, né, depois. Então, assim, a gente precisa ter essa importância dos dois, né? Porque o Antigo Testamento, ele fala de Cristo, a essência é Cristo. O Novo Testamento, a essência também Também é é Cristo. Cristo. Então, a gente precisa entender a validade dos dois, estudar os dois, como a gente já viu em um estudo aqui. Toda a Bíblia é inspirada por Deus, útil para ensino, para correção, para repreensão na justiça. Isso está em 2 Timóteo. Isso mesmo. Agora nós vamos, isso a gente viu a primeira coluna, agora nós vamos para a segunda coluna, até porque uma casa não é feita só com uma coluna, né? Vamos para a segunda coluna. Gidiel, qual é a segunda coluna, a segunda doutrina que a gente deve identificar uma igreja? A segunda coluna, a gente vai encontrar a resposta para ela no livro de Atos 30, quer dizer, Atos 16, o verso 30 e 31. Atos 16, verso 30 e 31, que diz assim: Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Amém? Amém. Muito claro. Mas vamos complementar no próprio Atos aí, só que agora volte um pouquinho, capítulo 4 e o verso 12. O que diz aí no verso 12? E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Aqui está se referindo a Jesus. Ou seja, de forma muito clara, o texto de Atos 16, 31, ele trouxe para a gente já. O 31 diz: Responderam-lhe, crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Então, segunda coluna, resumindo, Crê que a salvação ela é unicamente pelos méritos de Cristo Jesus. Não há nada do que eu posso fazer que vai me trazer a salvação. Assim, de obras, de atitude. O que eu posso fazer, que está ao meu alcance, é crer que a salvação ela não vem de mim, dos meus esforços, mas ela vem de Cristo. Eu preciso aceitar que ela vem através dos méritos de Cristo Jesus. amém. É sempre muito bom nós estudarmos a palavra de Deus. E a terceira coluna dessa casa? A terceira, a gente pode ver em João 14, 1 a 3. João 14, verso 1 até o 3. Vamos ver o que diz essa terceira coluna. Diz assim: Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Ou seja, aqui era o contexto em que Cristo estava prestes a subir aos céus. Depois que ressuscitou, passou um período com os discípulos, e ele já estava ali prestes a subir. Estava subindo, na verdade. Então, ele deixou um consolo ali para os discípulos: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, que é para onde ele estava indo. E ele prometeu bem no finalzinho, no verso 3: E quando eu for e vos preparar o lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo. Ou seja, a terceira coluna da igreja verdadeira, ela prega a volta, a segunda volta de Jesus. Porque o que mais temos por aí, a Nayara falou de mais de 35 mil denominações só dentro do cristianismo, tá? Porque existem ainda outras correntes, né? Islamismo, judaísmo, budismo. Dentro do cristianismo são mais de 35 mil denominações. Como que eu vou saber se é uma igreja que prega a verdade, que é uma igreja que tem a verdade? Uma das características aqui. Essa igreja prega sobre a segunda volta de Jesus, ela está preocupada somente com outras questões, talvez temporais, somente do presente,
Ah, você pode vir que você vai ficar rico, pode vir que você vai ser curado. Isso tem sua importância, não estou dizendo que isso não é importante. Mas se a igreja não prega também que Cristo vai voltar, que a gente tem que se preparar, estar buscando a Deus, a palavra de Deus, para que a gente esteja preparado para subir com Cristo. Então, se essa igreja prega sobre Cristo, que ele vai voltar pela segunda vez para nos buscar, para levar para esse lugar que ele tem preparado para cada um dos seus filhos, então ela tem aí mais uma coluna da verdade, mais uma doutrina que consideramos como uma das características da verdade. Amém. Jadiel, você me permite fazer duas correções? Pode falar. O contexto aqui de João 14, Jesus estava falando antes mesmo, né, de ter passado ali, não tinha sido preso ainda, né, como você falou, acredito que você se confundiu. Confundi mesmo. Mas ele estava falando do que iria acontecer, né, e os discípulos estavam preocupados ali com como que eles iriam ficar. Então, Jesus falou que ele iria, mas ele iria voltar. E a outra não é segunda volta, é segunda vinda, né? Ele está voltando para nos resgatar. Mas muito bem exemplificado. E agora a gente vai ver a quarta coluna. Qual é a quarta coluna da nossa, que deve ser assim, baluarte da nossa fé, que deve ser algo que a gente deve procurar na igreja em que a gente frequenta para entender se ela é realmente da vontade de Deus, né? Porque o próprio Jesus falou, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, né? Então não são todas as igrejas que vão estar lá só pelo fato de estar falando de Cristo, né? A gente precisa obedecer esses 8. Aí eu abro um parênteses, que em todas as igrejas existem pessoas sinceras, pessoas que serão salvas, tá? Mas nós, Deus, a Bíblia fala que não leva em conta o tempo de ignorância, mas nós devemos procurar aquilo que está de acordo com A verdade, a né? verdade, né? A palavra de Deus. A quarta coluna a gente vai encontrar no livro de João 14, aí pertinho, e o verso 15, que diz assim: Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Então, meus amigos, se você quiser ver mais um texto que fala sobre isso, está lá em Apocalipse 12, 17, que vai tratar sobre isso. Apocalipse 12, o verso é o verso 17, que diz assim: Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar contra os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Ou seja, essa quarta coluna que a gente está vendo aqui, essa igreja verdadeira, ela busca guardar os mandamentos de Deus e tem a fé de Jesus. Porque se a gente não leva em consideração os mandamentos de Deus, a gente está tirando um dos pontos principais que Jesus deixa muito claro. Muito claro. Ele próprio disse: Se me amas, aquele que me ama faz o quê? Vai buscar obedecer os meus mandamentos. E os mandamentos de Deus, a gente sabe que ele foi escrito pelo próprio dedo de Deus, a gente viu isso já. Foi escrito não por qualquer pessoa. Os apóstolos não são qualquer pessoa, mas também eram inspirados por Deus. Mas mesmo assim, Deus fez questão de anotar e deixar bem claro ali que aquele ali teria a marca dele. Então, uma dessas colunas da verdade, também a quarta, ela é: a igreja prega e busca viver os mandamentos de Deus. Não foi a mão humana, né, que escreveu, mas sim o próprio dedo de Deus em tábuas de pedra. Pedra lembra eternidade. Se você quer saber, você que está aí na sua casa, você que está vivo, curtindo o friozinho, né, escutando a rádio aqui, Mactube FM, seja muito bem-vindo. Você que chegou agora, eu sou a Nayara, estou aqui com o Jadiel e nós estamos no Ouvindo a Voz de Deus, um guia de estudos bíblicos, e nós estamos falando sobre como identificar a igreja verdadeira. E a gente viu que a quarta coluna
são os 10 mandamentos. Se você não sabe quais são os 10 mandamentos, nós já tivemos um estudo aqui. O estudo 15, você pode ir lá no canal Mactube Perdões ou Adventistas Perdões, nos 2 canais, e procurar o estudo 15. O nome do estudo é a lei moral, e você vai entender tudo sobre esse assunto que nós estamos falando aqui. Ô, Nayara, e tem um detalhe aqui. Satanás, ele tem tanta raiva dessas pessoas que o Apocalipse diz aqui, ó, Apocalipse 12, 17. Satanás, que aqui é tido como dragão, ele ira-se contra a mulher, que quer dizer a igreja de Deus, e peleja contra os restantes da sua descendência. Aí o texto complementa. Quem são esses? A igreja ou o seu descendente? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Então, assim, é um motivo de ira para Satanás. Quem busca obedecer os mandamentos de Deus, pode ter certeza que Satanás ele vai buscar interferir nesse processo. A vida, digamos assim, ela vai se tornar um pouquinho mais desafiadora. Mas nós sabemos que Deus coloca a mão e onde ele abençoa, né? Satanás ele não tem vez. E mesmo diante das dificuldades, o Senhor ele guia os seus e aqueles que são sinceros diante do conhecimento que tem. Agora vamos lá para a 5ª coluna dessa casa, né? Dessa estrutura que nós estamos fazendo aqui hoje. Parece que a gente está fazendo um programa de construção, né? Construção da vida espiritual. Vida espiritual. Se você chegou agora, você não está entendendo nada. Nós temos 8 colunas que a Bíblia dá, que são chamadas de doutrinas, que identificam uma igreja como a igreja segundo a vontade de Deus, tá bom? Agora a gente já está na 5ª coluna. A 5ª coluna a gente vai encontrar em Apocalipse 12, 17, que a gente já leu, a gente acabou de ler, e o capítulo 19, vamos para o capítulo 19 de Apocalipse? Estou recapitulando aqui. No capítulo 17 fala 2 características, os mandamentos de 12 Deus e 17. E o testemunho de Jesus. De Jesus, de Cristo. Então, seria essa segunda característica que a gente está vendo agora, tá? O testemunho de Jesus. Ok. E aí agora a gente vai identificar o que é o testemunho de Jesus. Nós vamos agora Apocalipse 19 e o verso 10 diz assim, 19, 10. Prostei-me ante aos seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse, vê, não façais isso. Sou conservo teu dos teus irmãos que mantêm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. A gente viu que, no estudo, não estou enganado, acho que foi o 20, a gente estudou sobre isso, o dom de profecia. Foi sobre isso? O 19, né? Então, assim, o estudo 19, a gente estudou sobre o dom de profecia. E o testemunho de Jesus, a gente viu que é o espírito de profecia. Então, a gente entende que a igreja verdadeira, ela recebeu esse dom, esse espírito de profecia para os últimos dias. E se a igreja prega essa verdade, se a igreja tem isso, essa igreja é uma igreja verdadeira. Se você perdeu esse estudo, também está gravado e você já sabe onde encontrar. Querido ouvinte, você que está nos ouvindo, você que está ao vivo agora, nós vamos ter um pequeno intervalo. Nós vamos ter uma música agora muito especial e já já nós voltamos. Espero que você ainda esteja aí nos escutando. Nós estamos de volta depois dessa linda canção e vamos dar continuidade ao nosso estudo, esse estudo que é muito especial e muito relevante para os nossos dias. Para nós identificarmos, né, onde nós... como fazer a vontade de Deus, né, aonde adorar. A gente, quando olha para o Antigo Testamento, a gente vê que Deus dá regras claras ali sobre o santuário, como deveria ser a arca, como deveria ser os tecidos, né, que iriam usar ali. Então, hoje também nós temos
normas claras daquilo que é da vontade de Deus. Jadiel, nós já passamos por 5 colunas. Qual é a 6ª coluna? A 6ª coluna, a gente vai encontrar ela. Vamos pegar aqui a palavra de Deus no livro de Isaías, capítulo 58, e o verso vai ser o verso 13. Olha o que diz o verso 13 de Isaías 58. Se desviares o pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs. Então te deleitarás no Senhor. Vamos parar por aqui, é o iniciozinho do 14. Então, aqui está falando da importância de não desviarmos o pé de guardar os mandamentos de Deus, dando ênfase aqui no sábado, né? A gente falou lá dos mandamentos no geral, e agora a gente fala de um dos mandamentos, que é o sábado. O outro, a gente vai ver Ezequiel 20, o verso 12. Vamos ver o que diz Ezequiel 20 e o verso 12. Diz assim: também lhes dei os meus sábados para servirem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor, que os santifica. E o verso 20 diz assim, ó, Ezequiel 20, 20. Santificai os meus sábados, por quê? Porque servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor, que vos santifica. Amém? Amém. Então, a gente pode ter aqui, de forma bem clara, a 6ª coluna, o sábado. O sábado, ele foi feito, não foi só para os judeus, também foi para eles, né? Mas também, ele foi bem antes. Se você pegar Gênesis capítulo 1, 2, você vai ver que após a criação, Deus, então, ele institui o sábado. Criou, depois ele já santifica. Ó. Depois de tudo criado, Deus vai lá e, por isso, abençoou Deus o sábado e o santificou. Ou Então, seja, não tinha judeu nessa época, não tinha. né? Era para Adão e Eva, então veio muito antes essa Bem aliança. antes. E, queridos, nós sabemos que esse é um mandamento muito atacado. Nós, né, nos identificamos aqui como Igreja Adventista do Sétimo Dia, nós guardamos esse mandamento. E nós sabemos que existem muitos críticos em relação à guarda desse dia. Mas pense comigo, nos 10 mandamentos, o sábado, o 4º mandamento, é aquele mandamento que fala que Deus é o nosso Criador. Aquele que fez o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Isso é dito no 4º mandamento apenas. Os 10 mandamentos, eles foram escritos pelo dedo de Deus, especial, e por várias vezes a gente vê Deus, Jesus pedindo para a gente guardar, né? Como o Jadiel leu, se me amas, guardareis os meus mandamentos. Uhum. Então, nós temos isso muito claro, que nós possamos buscar essa verdade em oração com Deus, né? Exatamente. E a palavra de Deus, ela deixa bem claro, né, aqui no Isaías 58, 13, que o sábado é um dia de cuidarmos das coisas de Deus e não cuidar dos nossos próprios interesses, né? Então, que a gente esteja atento, porque essa é uma das colunas da verdade, da igreja, que Deus tem o desejo que ela viva a verdade. Por isso, ele deixou muito claro, é um dia para você não cuidar de fazer os seus próprios interesses. É um dia de santificar, de me buscar. É um dia que ele se tornou aliança. Desde lá, Adão e Eva, e até a eternidade a gente vai, sim, guardar o sábado. Amém. Você que quer esse guia de estudo, seja na versão PDF, seja PowerPoint, seja a versão impressa, nós temos esse material para mandar para você estudar aí na sua casa, conferir os textos bíblicos. Nós temos esse material, você que está ao vivo na rádio, a gente tem todos esses vídeos gravados, tá? Depois você pode ir lá e consultar, né? Assistir todos os nossos vídeos, se inscreva no nosso canal, ajude para que essa mensagem chegue, né, também a outras pessoas. Nós temos um contato, é o 35991 91 2886.
Você pode mandar pedidos de oração para nós. Se quiser que a gente vá na sua casa fazer uma visita, uma oração, nós estamos disponíveis para isso. Se você quiser mandar uma mensagem para a gente pedindo esse material, então, ou até mesmo, né, tirando dúvidas, a gente está à total disposição de vocês. Pergunta 8 agora. Qual é a 7ª coluna dessa igreja verdadeira? A 7ª coluna a gente vai encontrar em Mateus 24, o capítulo 14. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunhar a todas as nações. Então, vai acontecer o quê? Virar o fim. Vamos ainda, Apocalipse 14, 6. A gente já leu ele, mas a gente vai voltar nele. Apocalipse 14, e o verso 6 diz assim, ó. Vi outro anjo... Deixa eu ir? Achei aqui. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, e tribo, e língua, e povo. Então, a Bíblia fala e descreve 3 anjos, a mensagem de 3 anjos voando, não só aqui em Perdões, não só em Cana Verde, em Campo Belo, mas voando em todo o mundo, por todas as tribos, língua, povo, nação. Ou seja, essa coluna da verdade se refere a uma igreja também que tem um alcance mundial. Não é somente aqui no Brasil, não é só ali na Argentina, mas tem em praticamente todo o mundo. E a Igreja Adventista ela tem essa presença em mais de 100 países. Então, a gente crê que é a igreja verdadeira também por ter essa característica. Agora, Jadiel, a gente tem aqui a nossa última coluna, que seria a 8ª coluna. O que seria essa 8ª coluna que identifica uma igreja como verdadeira? Nós temos em 1 Coríntios 3,16, 1 Coríntios 3, verso 16. Posso ler esse texto? Pode ler, 3,16. Acompanhe aí, você que está em casa, 1 Coríntios 3,16. Não sabeis que sois santuários de Deus e que 6,17, tá? O Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus a destruirá, porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado. E o capítulo 6, um pouquinho mais à frente, o verso 19 e 20, diz assim, ó, acaso não sabeis que o vosso corpo é templo santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque foste comprado por preço. Agora, pois, glorificar a Deus também no vosso corpo. Então, Nayara, a gente vê a 8ª coluna, os princípios de saúde. A igreja, uma das características, uma dessas colunas da igreja verdadeira, ela tem uma atenção especial para cuidar do templo do Espírito Santo. Eu não vou comer qualquer coisa. A gente teve um tema sobre isso também, você que não acompanhou todos os temas ainda, a gente tem lá no canal Adventistas Perdões, no canal Mactube Perdões, uma série com todos os temas que foram trabalhados aqui. E um deles a gente falou sobre os princípios de saúde. Ou seja, Deus ele deixa muito claro que nós devemos cuidar do nosso corpo, porque o Espírito Santo quer habitar em nós. Será que ele vai habitar num lugar imundo? Nós temos que cuidar. E é interessante que a Bíblia, ela traz alguns cuidados para nós, que nós chamamos dos 8 remédios naturais que Deus nos deu e é de graça. Vou falar alguns para vocês. Água, sol, alimentação saudável. Às vezes nós nos alimentamos muito mal, com muito açúcar, com muita gordura, com industrializados. Isso acaba com o nosso corpo e nós não assim, quando a gente está com um corpo inflamado, a gente não consegue oferecer um sacrifício vivo, que é o nosso corpo, um culto agradável a Deus, né? Que é o que a gente leu aqui, porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então, o exercício físico entra nessa lista. O descanso,
o ar puro, Confiança a em Deus, confiança no poder de Deus, principalmente. a temperança, o equilíbrio em tudo. Então, é um dos pilares da igreja ter um cuidado especial com a alimentação e com o estilo de vida, porque sim, nós adoramos a Deus quando nós cuidamos do nosso. Jadiel, às vezes, talvez, alguém que está nos ouvindo, alguém que está nos assistindo pelo canal do YouTube, às vezes você que está aí na sua casa está se perguntando, será que a igreja que eu frequento, ela se encaixa essas 8 colunas? É importante você verificar isso. Talvez fale com seu pastor, fale com seu padre, tire as suas dúvidas. Confira isso que a gente leu. Se você ficou com dúvida, você pode ir lá no canal do YouTube verificar e anotar tudo que a gente falou aqui. Verifique você aí na sua casa. Tire as suas dúvidas, você e Deus. E verifique se você está no caminho certo. Deus tem um apelo. Deus tem um apelo para aquelas pessoas que não estão, na verdade, que estão em grupos religiosos, que não estão fazendo a vontade de Deus, como eu falei para vocês, né? O próprio Jesus disse, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor estará no reino dos céus, e a gente já estudou também aqui sobre falsos profetas. Jadiel, qual é o apelo de Deus para esses ouvintes hoje que estão se perguntando o que fazer agora? Se você agora teve clareza sobre essas colunas, o bom de ter no canal é porque você pode voltar e assistir todas elas, né? Palavra de Deus, a gente viu os 10 mandamentos de Deus, Princípio de saúde. Princípio de saúde, crer em Jesus, porque ele é a pedra angular, e muitos outros. Então, assim, se você, poxa, eu fiquei na dúvida sobre isso, você pode voltar a assistir tudo. E o convite de Deus, se você chegou a essa conclusão, olha, tem algumas coisas que eu ainda não estou buscando, não estou vivendo, algumas verdades. O convite de Deus é claro. Ele tem Mateus 7, para a gente começar. Mateus 7, 21. Vamos ver o que diz Mateus 7, 21? Esse texto é importante você abrir aí na sua casa, viu? Mateus 7, 21 ao 23, certo? Quer ler, Nayara? É o texto que eu repeti aqui umas 2 ou 3 vezes, Exatamente. né? Então, olha o que diz. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome não expelimos demônios, em teu nome não fizemos muitos milagres. Então lhes direis explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Então, cuidado quando você acha que todo caminho leva a Deus, viu? E a gente tem também, dentro desse texto, a gente já vê uma clareza, né? A gente tem em João, capítulo 10, 16, João 10, 16, abra sua Bíblia, João 10, 16, vai dizer o seguinte: ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco, a mim convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz, e então haverá um rebanho e um pastor. Amém? Então, às vezes, você pode estar pensando, mas eu ainda não estou obedecendo toda essa verdade. Não se preocupe. Deus, ele tem sinceros em outros apriscos. Todos os lugares tem pessoas muito sinceras. Agora, como a Nara falou, você, a partir do momento que você conhece, você tem que tomar uma escolha. Olha, agora eu conheci essa verdade. Eu preciso tomar uma decisão. Eu estou em aprisco que ainda não busca e não vive, não busca viver essas verdades. O convite de Deus está lá em Apocalipse 18 e o verso 4, que diz assim, ó: ouvi outra voz do céu dizendo, sai dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participar dos seus flagelos. Então, o convite de Deus para você hoje é esse. Você entendeu com clareza quais são as colunas da verdade? Se você ainda não busca ou ainda não está vivendo, que você não conhecia,
Deus faz um convite especial. Você pode ser, sim, uma pessoa muito sincera naquilo que você já conheceu, no que você acredita. E Deus tem ovelhas em outros aprisco, como ele diz muito claro. Mas a partir do momento que a pessoa conhece a verdade, Deus faz um convite. Agora você não é mais, digamos assim, inocente quanto a esses temas. Então, o convite é: sai dela, povo meu. De onde? Da Babilônia, de outros lugares que talvez ele não está buscando servir à vontade de Deus com clareza, toda a verdade, as colunas que a gente viu aqui da verdade, por exemplo. Então, se você entendeu, se ficou muito claro, Deus faz esse convite. Sai dela e busca se juntar ao povo que busca fazer a vontade de Deus. Que estudo maravilhoso! E como é bom ter a sua companhia aqui com a gente. Você que está todo sábado nos acompanhando e aprendendo cada vez mais. Jadiel, muito obrigado por tudo que você compartilhou com a gente. Mas ainda não acabou. Recapitula para a gente aí as 8 colunas que a gente estudou hoje, para aquele ouvinte que talvez chegou no meio do caminho. Resume aí rapidinho para a gente finalizar esse programa de hoje. A gente viu que, primeiramente, Deus, ele deixou princípios muito claros, doutrinas, e Paulo chama de colunas. A gente trouxe 8 delas que são essenciais. A gente falou sobre a verdade, não só a Bíblia, Antigo Testamento ou Novo Testamento, mas todo, né? Toda a Bíblia. A gente viu Jesus Cristo, ele deve ser a pedra angular. Esse é um tema que não pode ficar de fora. Se a pessoa, alguém prega salvação que não seja em Jesus, então essa coluna já não está correta. Então, a gente viu também a questão da igreja verdadeira, ela busca obedecer os 10 mandamentos de Deus, também busca obedecer o sábado, guardar o sábado de Deus, que é um tema fundamental. A gente viu também que tem a pregação, a salvação pela fé em Cristo, não a salvação por outro nome, senão em Cristo. A gente viu que a gente precisa pregar sobre a segunda vinda de Jesus, a vinda de Jesus. Nós também entendemos aqui sobre o dom de profecia, que ele é um dos temas muito importante. E a gente viu aqui também sobre a mensagem dos 3 anjos e os princípios de saúde. Então, todos esses pontos, eles são fundamentais, né? A igreja verdadeira de Deus, ela tem essas colunas da verdade e ela busca obedecer essa verdade. Ficou claro para você, então, que a igreja de Deus tem essas características? Muito obrigada, Jadiel, pela recapitulação e pelo estudo de hoje. Você que está aí na sua casa, você refletiu em tudo que nós falamos aqui? Você entendeu o que nós falamos aqui? É tudo muito sério. Apocalipse fala de um povo remanescente. E esse povo é diferente, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Hoje você faz parte de uma denominação que se preocupa com esses detalhes bíblicos. Detalhes não, doutrinas bíblicas, né? Porque não são apenas detalhes, são bases, são fundamentos, são colunas. Queridos, a gente vive num mundo hoje e é com muita dor no coração, mas de muito engano, inclusive no meio religioso. Então, às vezes, a gente vê até o próprio, com perdão da palavra, mas o próprio comércio dentro da igreja. Então, tome cuidado no lugar que você está frequentando. O lugar deve ser de adoração ao Senhor e deve estar de acordo com a palavra de Deus. Nós estamos disponíveis se você quiser tirar suas dúvidas, se quiser, né, pedir oração. E nós fazemos esse apelo para vocês. Se vocês querem refletir sobre isso e estudar mais sobre isso, nós convidamos você que está na sua casa agora a orar com a gente. Santo Deus, agradecemos ao Senhor por mais esse estudo. Que o Senhor, ó Pai, não permita que nós sejamos enganados por qualquer falácia ou até mesmo por mandamentos de homens que não são mandamentos do Senhor.
Que o Senhor abençoe, ó Pai, a cada ouvinte que está a cada sábado, a cada estudo aqui nos acompanhando. Que o Senhor dê direcionamento, que o Senhor abra a mente, que o Senhor abra o coração e que o teu Santo Espírito, ó Pai, faça morada na vida e na casa dessa pessoa. E que possa, ó Pai, haver salvação na vida dela, na casa dela e de todos os familiares. Amém. Eu peço ao Senhor, ó Pai, a libertação espiritual para cada pessoa que está acompanhando esse programa. E que o Senhor possa, ó Pai, tirar as vendas dos nossos olhos, aquilo que, as escamas, ó Pai, aquilo que tampa os nossos olhos de ver a verdade, assim como o Senhor fez com Saulo, que se tornou Paulo, grande pregador da palavra. Assim nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Jadiel, muito obrigado pela sua presença aqui. Hoje sou eu que te agradeço, né? Geralmente esse é o seu papel. Mas hoje a gente fez essa troca justamente para aproveitar também do seu conhecimento e te perguntar um pouquinho aqui para você responder diante da Bíblia. E não acaba por aqui. Semana que vem tem mais, no mesmo horário, sábado à tarde, você tem um horário marcado com a gente aqui. E o estudo é Por que devo ser batizado? Nós vamos falar do batismo. Olha que coisa legal, você é o nosso convidado. Agradecemos a sua atenção aqui e até semana que vem.